para quem está do seu lado e confia em mim, e diga para ele assim, com a cara assim, bem de desafio: vamos? Não sei o que, mas vamos? Não, está muito fraco esse negócio aí. Fala para ele assim: vamos? Acho que qualquer dia eu vou separar aquela turma ali e colocar uma no meio, cada lugar do meio ali. Vamos? Não sei para onde, né? Confia no pastor que você sabe para onde que vai. O nosso tema hoje, para ninguém esquecer, é ide. Agora olha para ele com uma simpatia e fala: ide. Ide. Aí ele pergunta: para onde? Ide, para onde? Vamos começar lendo Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Volta lá, vamos ler outra vez. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós estamos no penúltimo domingo do ano. E eu queria que nós entendêssemos um pouco que nós estamos aqui num estágio, numa fase de a gente saber o que vamos fazer daqui para frente. Esse texto é os últimos versículos de Mateus. E se você for para os outros 3 evangelhos, vai ser a mesma coisa. Então o que está sendo dito aí, não está sendo dito para alguém se converter, não está sendo dito para alguém ser curado, está sendo dito para alguém que já caminha com Jesus. Isso foi dito para os discípulos. Isso foi dito para não só os 12 discípulos ou 11, porque Judas já tinha escapado, para não dizer outra coisa. Mas nos discípulos de Jesus, tem algumas pessoas que não foram citadas para nós. Mas tem algumas que foram citadas. Umas a gente sabe o nome, outras a gente não sabe o nome. Na ressurreição de Jesus, ressurgiram algumas pessoas também, que estavam no túmulo. Mas esse ide, que é o nosso tema, foi dito para quem? Foi dito para as pessoas que caminharam 3 anos e meio com Jesus. Foi dito para pessoas que já tiveram os seus pecados perdoados e eles agora estão servindo a Jesus. Então o ide só tem sentido para servo de Jesus. Só para servo de Deus. E às vezes nós como igreja, nós cometemos algumas gafes e queremos mandar alguém que não é servo ainda. Não tem como alguém ir se ele já não aprendeu a servir na casa de Deus. Se ele não já aprendeu a servir junto com Jesus. E aí esse ide está sendo dito para pessoas que já serviram. É interessante que
essas pessoas para servir, elas tiveram seus pecados perdoados. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, vamos ver quem é bom de Instituto Bíblico Família aí, quem foi a primeira pessoa? Não é o assunto da semana. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Era aquela ex-prostituta que Jesus baixou a cabeça e falou: quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. E ela foi perdoada por Jesus, e ela serve durante todo o período do serviço de Jesus na terra. E ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Então ela é uma das pessoas que está dentro do ID. Além dos discípulos, dos 11 discípulos, porque um tinha ficado para trás. E mais outras pessoas, tinha mais outras Marias lá. Tem alguma Maria que a gente precisa mergulhar muito para descobrir qual que era a Maria. Mas eram 3 Marias. Ao ler isso e estar mergulhando nisso, eu fiquei, de certa forma, meio preocupado, meio envergonhado. A primeira pessoa a ouvir o ID, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado é Maria Madalena. Com isso eu estou fazendo uma provocação para nós entendermos que não tem como servir a Jesus, continuar na casa de Deus servindo, sem nos envolvermos com o ID. Porque tem alguns irmãos, não sei se é irmãos, é primo, sei lá o quê, que fala, esse negócio de ir é para quem foi chamado. Quantos já tiveram um chamado missionário assim para sair da sua cidade? Ninguém? Tá. Só 2, 3. Ali tem, olha lá. O Daniel não está mais na cidade dele, né, Daniel? Está aqui. Sabe, porque não é fácil deixar toda a nossa rotina, toda a nossa profissão, né? Né, irmão, que veio do Nordeste ali? Eu nasci na igreja e no começo, lá na minha juventude, eu fui morar em outra cidade, né? Morava em Curitiba e queria ser engenheiro mecânico e quase passei na Faculdade Federal do Paraná. Passei em engenharia civil de Ponta Grossa, mas não tinha dinheiro para ir para lá. Tinha que manter as minhas despesas e a dos meus irmãos que estavam vindo para fazer faculdade. E naquela época eu fui para a cidade do interior, eu mergulhei em fazer um curso sobre missões, da missão Antioquia, naquela época, por correspondência. Não tínhamos a comunicação que nós temos hoje, através do celular, através de tantas coisas da internet, não existia. Por que eu estou falando isso? Para situar um pouco em você, senão a gente fica só muito no texto bíblico aqui, não se situa a gente. Mas aí, a pastora Juraci, que não era pastora na época, ela se converte aos 14 anos de idade e ela prometeu para Deus que ela ia ser missionária. Lá naquela época. E daí ela inventa de querer me namorar e casar comigo. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu estudei sobre isso. Depois Deus mudou a nossa história e foi chamado para ser pastor. E aqueles que não ouviram ainda a minha história para ser pastor, talvez outro dia você vai ouvir. Mas é só para dar um chacoalhão em você. Eu falo isso, às vezes
A dona Juraci não concorda muito, mas eu não tenho como, cada vez que eu vivo mais eu vejo isso. Eu não queria ser pastor, eu não queria ser missionário. Porque eu via o tratamento que era dado para os missionários, o tratamento que era dado para os pastores. Eu não quero isso para mim. E aí eu brinco que Deus escutou eu falando isso, falou, você não quer? Então eu mato você e faço nascer outro no lugar, e daí vai. Aí por isso que eu passei por morte e ressurreição. Tá, feitas essas provocações, eu quero voltar para o ID. E agora vamos... Eu espero que eu tenha conseguido fixar na sua mente que só vai responder ao ID de Jesus se você já for servo na casa dele. É isso que precisa ser resumido de tudo que eu falei até agora. Só vai obedecer o ID de Jesus quando você já aprendeu a ser servo na casa dele. Nós temos algumas dificuldades com o movimento missionário, porque tem muitos pastores, e aí eu confesso, peço perdão ao Senhor, porque nós pastores, às vezes, nós ficamos com ciúme de Jesus, de Deus, porque nós temos a pessoa que mais serve na casa dele, que é tudo, daí vem Jesus e fala, vou pegar esse aqui e vou levar para missionário para fora. Não sei se me entenderam. Mas só vai ser missionário aquele que já serve. Por quê? Porque o ID foi dito para aqueles que serviam, que estavam com Jesus. Vamos ler agora. Mas ir para onde? A outra coisa que eu quero falar é sobre o seguinte. Uma dos requisitos para que a gente possa ir a atender o ID, é se a gente já é um adorador. Não adorador no sentido, vamos fazer agora o período de adoração, mas adorador no sentido de adorar ao Senhor, de Ele ser o nosso único Deus. Porque nós temos que ensinar as outras nações e ensinar para onde nós vamos a serem adoradores. Nós temos que ir e levar para eles a ideia que nós adoramos ao Senhor. Existem vários versículos sobre isso, mas hoje nós não temos tanto tempo para isso. Mas eu quero agora fixar um pouco de Bíblia na sua cabeça. Vamos ver quem são as pessoas que falaram ide. Coloca para nós lá, Mateus 28, 7. Ide, pois, imediatamente dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Sabe quem disse isso aí? Se a gente voltar no contexto. Foi os anjos que estavam lá no sepulcro, e quando as mulheres vão lá para querer perfumar Jesus, os anjos estão lá e ele disse para as mulheres, ide e avisai que ele já não está mais aqui. Então o primeiro comando foi dos anjos, e foi para quem? Foi para as mulheres. Vamos agora para Mateus 28, 10. Então Jesus lhes disse, não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então a ordem, ide, é de Jesus, isso está preparando. Aí depois, ele aparece para os discípulos e vai fazer o ide que nós lemos no primeiro texto que nós falamos. Agora, é ide fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. É de todas as nações. E como fazer discípulo de todas as nações? Tem que ir às nações. Para onde você foi chamado para ir, querido?
Porque não tem escape. Vamos agora para Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Que já é um pouco depois daqueles dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí vem o ide, tá? Tanto em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, como em toda a Judéia, que era a vizinhança em torno de Jerusalém, e Samaria, que era outra, vamos dizer assim, outra nação para eles, e até os confins da terra. São José dos Pinhais está envolvido em qual dessas situações ali? Confins da terra. Quem tem um pouco de geografia aí? Confins da terra. Amazonas é confins do confins do confins da terra. Quem é do Amazonas aí que foi alcançado? Alguém foi lá para o Amazonas? Olha, gente. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Está trazendo esse pessoal do Amazonas aqui e está mandando o Anselmo para o Amazonas. Eu não estou entendendo. Eu acho que vocês vieram aqui sorrateiramente para expulsar alguém para lá. Vamos agora para Marcos, capítulo 16, e vamos ler do 15 ao 20. E disse-lhes, ide. Vira para quem está do seu lado e fala para ele, ide. Não falei nesse tom. Diga para ele, vira para ele e fala, ide. Quase. Diga para ele, ide. Por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para um pouco nisso aqui, pregai a toda criatura. Quem já não teve uma situação assim e fala assim, eu não vou pregar o dinheiro para essa criatura aqui não. Quem já teve a experiência de separar no sinaleiro e ter um cara dá uma emoção em mim, normalmente é um homem, sem fazer barba, sujo, e vem pedir dinheiro para você, e Jesus fala assim, prega o evangelho para ele. Quem já pregou? A gente fecha o vidro aqui. Não, agora não é mais assim, né? Agora é só... É para pregar toda criatura, querido. Quem já teve experiência, agora me desculpe, a minha intromissão na sua família, de ter um cunhado daquele bem cunhado mesmo. Você fala, não vou pregar o evangelho para esse cara. Ou que tem uma sogra que é mais para o capeta do que para a sogra. E aí a palavra de Deus está dizendo, de pregar para esse cara. Pregar para ele. Ide, pregar. Para toda criatura. Nós estamos vivendo uma vida tão desgraçada, terrivelmente, de entendimento do que é Deus, que tem gente pregando para o cachorrinho. Cachorro tem mais valor do que criatura de Deus. Se tiver algum defensor dessa coisa aí, eu já estou ralado hoje. Nós estamos vivendo uma loucura na nossa cabeça. Muitos casais dizendo, eu não quero ter filho, eu quero ter meu cachorrinho. Meu gatinho. Tem cemitério mais sofisticado para gato, para cachorro. Então toda criatura ali não é esses bichinhos não, tá? Vamos para frente. Vamos lá, para frente. 16. Quem crer e for batizado, será salvo.
Quem, porém, não crer, será condenado. Por isso que a gente tem que estudar um pouco de teologia por trás de Bíblia, né? Se a gente for por aí, né? Você creu? Creu. Você não creu, já foi para o inferno. Vamos para frente. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui é a tarefa para aquelas pessoas do ID. Sem isso aqui não adianta você ir, que você vai passar vergonha. Você tem que ir para fazer isso. Como? Você vai fazer alguém? Volta um pouco, volta o versículo anterior. Estes sinais haverão de acompanhar os que creem. Aqueles que você vai para eles, vai pregar o evangelho e eles crerem. Em meu nome expelirão demônios. Sabe, queridos, nós estamos falando não para quem vai se converter hoje, nós estamos falando para servos. É o culto desta noite. No teu ID, tem a tarefa de expulsar demônios. É mais fácil quando o demônio está em você mesmo. Daí você fala, sai de mim. Falarão novas línguas. Esse novas línguas é para falar a língua para aqueles que você vai para lá, mas é também para falar novas línguas no Espírito Santo. Tem coisa que só sai. Né? Você que vai indo, Anselmo e família, tem situações que a tua língua, né, você vai ter que aprender a língua dos amazonenses lá, dos índios, esse negócio todo, mas tem coisa que é língua espiritual. Por isso que ele está falando, vocês vão. Aí alguém, eu imagino que daquela equipe lá que estava ouvindo, ide, alguns já saíram, eu vou. Jesus falou para ele, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Se você for desse jeito, você não vai dar conta. Estão comigo? Se você não for revestido de poder, você não dará conta do ide. Não dá conta do ide. Vamos para frente. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Voltemos nesse versículo. E eles, tendo partido, tendo ido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pense comigo aqui. Você chega num lugar e vamos lá para o contexto daqueles dias. Pedro chega lá, vai para o templo, está no templo, tem uma pessoa que estava lá pedindo a vida toda. Jesus e Pedro olha para eles e dá um comando para ele ser curado. Vocês acham que isso aguçou a fé de outras pessoas para crer no que Pedro ia falar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E o resultado daquilo lá foi conversão de muitas almas. Às vezes tem situação, querido, e daí, sabe, Satanás tenta bagunçar a cabeça
dos crentes. Porque daí ao longo do tempo, se nós estudarmos as igrejas, tem muitas igrejas que partiram para o lado da cura divina, daí elas são discriminadas. Porque é só da cura divina, a tarde da 7 tarde da bênção, 7 tarde da cura, daí a gente vai para o outro lado e não faz nada, e também não ora para os enfermos. O que Jesus está falando para nós nesta noite, que Deus está falando para nós nesta noite, é que o ID, isso faz parte do ID. Não tem como ir sem essas características em nós, sem essa submissão ao poder do Espírito Santo em nós. Vamos para a segunda parte agora. Um conselho que eu daria para você. Pega, a partir dessa pregação, uma hora que você tem a sua hora da sua meditação, da sua leitura bíblica. É final do ano, normalmente nós fazemos um planejamento para o ano que vem. Né? Sabia que na igreja, o tempo que se mais lê a Bíblia é no mês de janeiro? Para aquele crente mais responsável, porque ele chega no final do ano e fala assim: agora eu vou fazer um planejamento para no ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Quando chega lá por abril já parou também. Se chegar em abril. Entendeu? Tem algumas pessoas que se convertem e elas devoram a Bíblia numa semana. Que elas precisam daquilo. Mas nós crentes já, né? Quem tem mais 10 anos de crente aí? Vai, erga a mão, não se esconda porque Jesus está vendo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Porque a gente vai chegou uma hora que a gente fala: não, eu já sou crente mesmo, eu já me salvei. Mas cada vez que você lê a Bíblia, querido, vamos fazer outro teste aqui. Quem gosta de ler? Gosta de ler romances, de ler coisas? Quem gosta? Qual o livro que já suportou você ler dele 3 vezes? Agora a Bíblia, cada vez que você lê a Bíblia, parece que é a primeira vez, é ou não é? Às vezes eu olho para a Bíblia e falo assim: mas como que eu nunca tinha visto isso aqui? Já li tantas vezes. Hã? Porque a Bíblia é um livro vivo. Toda vez que você abre ele para ler, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz de Jesus. Ele vai fazer você. Né? E como é bom ler a Bíblia. Juraci estava com o marido dela morto, ela orou lá e falou: Senhor, o Senhor pode ressuscitar? E ressuscitou, daí ressuscitou, não ressuscitou bem ressuscitado, daí tinha outro problema no pulmão, e ela teve que acompanhar e passar 3 dias sem poder dormir, e acompanhar esse marido, e os médicos dizendo que ele vai morrer. E aí numa madrugada ela simplesmente abriu a Bíblia e leu um texto lá, aquele texto sossegou ela. Deu paz para ela. Esse é um caso de dificuldade, mas quantas vezes, sabe, nós precisamos ler a Bíblia. Senão você não vai nunca. O IT tem que ler a Bíblia. E cada vez que você lê a Bíblia, você vai descobrir coisas novas. Agora eu quero fazer uma coisa bem da vizice agora, bem prática. Eu enquanto estudava, eu criava algumas coisas. Daí eu fui para o cursinho, e aí os professores tinham aqueles macetes para gravar as coisas, e aí você grava e nunca esquece. A igreja família,
Para você que chegou depois, talvez não pareça tanto, a gente é um pouco discreto nisso. Mas tem uma forte veia missionária. Ah? Dificilmente você vai encontrar uma igreja do tamanho da nossa aqui, que tenha um mural com quantos missionários a gente participa da vida deles. Isso não é normal. Então, se você veio cair nessa igreja aqui, você tem que tomar uma injeção de missões. De alguma forma, você tem que participar disso. Senão, sabe, você fica perdido aqui. Né? Então, um dos departamentos que a gente pudesse dizer da nossa igreja é o Família ID. IDE, como lá. Agora eu quero adaptar, para a gente poder lembrar, sabe? Se você não lembrar dos textos que eu li, depois você pesquisa na Bíblia, mas eu queria que ficasse na sua mente, para nosso comportamento com relação a missões, a palavra id. Só que agora o E, ali está escrito ID, né? Mas na nossa linguagem portuguesa, talvez aqui do sul, nós já falamos id, né? É ou não é? Às vezes você vai estudar outra língua e você fala assim, mas por que essa língua não fala exatamente da palavra? No português, se você for olhar também, a gente tem muita coisa que a gente não diz o valor da letra. Né, professora de... A gente não diz, a gente fala id. Então, agora, se a gente fala id, a gente está dizendo I. Então, agora eu queria que ficasse na sua mente id. Porque não tem como fazer missões sem id. E o que é o primeiro I do id? É o ir. Verbo ir. O D, eu estou colocando como... Eu fiquei bolando outra coisa, mas o D é de doar. Então está relacionado a finanças. Então tem um triplé no departamento da família ID. É ir, contribuir, doar dinheiro e orar. E aí o orar eu estou colocando interceder. Ficou claro agora? Id. Ir, doar finanças e interceder. Se você não fizer nenhuma dessas três partes, não deixar coisa, a gente não está fazendo. Então, eu não fui chamado para ir. Tudo bem, você não foi chamado para ir. Agora, as outras duas letras você vai ter que participar. Você vai ter que doar finanças e vai ter que interceder. Às vezes eu falo assim, não, eu sou só intercessor, porque finanças não tenho. Se você não tem finanças para doar, para abençoar o que foi, você não vai ter finanças para comprar também os seus desejos. Fala, eu não tenho dinheiro para isso. Você não tem dinheiro para isso, então você não tem dinheiro para outras coisas também. Vamos aprender isso, querido. Lembra que lá na hora das ofertas eu falei da história de Paulo? Paulo está dando uma lição muito tremenda ali. Está dizendo, eu cheguei num estágio que, se eu tiver, tenho. Se eu não tiver, também faz diferença para mim. Quantos missionários estão lá e tem dia que eu não tenho o que pôr na mesa? Nós temos uma história aqui muito linda, né? Aquele rapaz careca ali, né? Não é tão careca quanto eu. Chegou um dia aqui, eu estava pregando sobre missões. E falei de uma figura que nós evangélicos construímos, que era tal do mendigário. O cara é missionário, mas tem que ficar mendigando o dinheiro dele todo dia. Mas de vez em quando o Fernando me conta umas histórias lá que eu falo assim, não sei de onde vem dinheiro. Aparece aquele monte de gente ali, tudo faminto, querendo comida, e o Fernando tem que dar comida para todos eles. Nós temos um departamento missionário aqui pertinho de nós, né? Esse aí não é os confins da terra, é os vizinhos ali, ó.
Então, querido, que você adentre o ano de 2026 com uma nova proposta para a tua vida com relação ao ID. O ID é ir, é doar finanças, contribuir, e é interceder, orar por aqueles que vão, orar pelo sustento daqueles que vão. Quando você abre mão de outras coisas e você doa. Tem alguns pregadores que dizem que não é tão homilético, não é tão legal você falar de você mesmo, mas de vez em quando eu tenho que falar. Sabia quando você contribui? Você está fazendo discípulos através do que foi? É uma forma, você está fazendo discípulo, através do que foi. E lá na glória, um dia que nós vamos estar todo mundo lá, nós vamos estar lá, nós vamos encontrar alguém que só chegou lá porque você contribuiu. Hoje nós vivemos um tempo de muita comunicação e ao mesmo tempo não comunicação. Mas sabia que enquanto nós estamos aqui tranquilos, nosso carro está protegido ali, tem alguém cuidando do nosso carro, vamos para casa, vamos voltar. Tem irmãos nossos que não vão voltar para casa hoje, vão ser mortos pelo Partido Comunista. E tem alguém que ainda apoia o Partido Comunista, ainda apoia a esquerda da vida. Vai estudar, vai entender essas coisas. Mas o que eu estou falando é sério. Só que agora não é muito comunicado, mas na época que eu estava jovem, era muito comunicado. Quem ouviu falar do irmão André? Alguns ouviram. Quantas vezes eu li testemunhos do irmão André, e ele dizendo que ele, para adentrar o país, os caras lá tudo com metralhadora para detonar tudo, ele tinha que fazer uma oração: Senhor, cega esses guardas, esses policiais, para não ver minha carga de Bíblia que está aqui no carro. E eles simplesmente eram cegados e ele passava com as Bíblias para lá. Só que essa Bíblia chegava lá naquele outro país, até os confins da terra que nós limos aqui, chegava lá naquele outro país, tinha que ser rasgada uma folha para cada um. Hoje nós temos trocentas Bíblias dentro da nossa casa, tem Bíblia aí, pode comprar qualquer coisa, mas era rasgado uma folha da Bíblia para cada pessoa. Depois que eles terminavam de ler, eles trocavam. Então, querido, quando nós temos essas noções de missões, nós mudamos o nosso quadro, o nosso IT começa a ficar assim: tá, quem é que tem que ir? Somos todos nós que já somos servos. Ah, mas eu não fui chamado para ir, literalmente. Mas você foi chamado para doar finanças, foi chamado para interceder. E às vezes, se você foi chamado para interceder, às vezes você vai estar no seu melhor do seu sono e você vai ser acordado para ir interceder, porque tem um que foi e está morrendo lá no campo de batalha. É nesse nível que Deus quer nos levar. E é só quando nos levar a esse nível é que o ID de Jesus vai se concretizar. Por isso que ele falou: vocês não saiam antes para o ID, antes que vocês sejam revestidos de poder. Fica lá, vão interceder, vão orar, só depois que vocês forem, porque vocês não vão dar conta. E daqueles 11 discípulos que estavam lá de Jesus,
Nenhum deles morreu de morte natural, segundo alguns teólogos. Segundo outros, só João, mas passou por situações terríveis. Mas o Evangelho chegou até mim e chegou até você hoje, porque eles foram. E agora vamos terminar com a provocação que eu fiz no começo. Olha para quem está agora do seu lado. E diga assim: vamos? Vamos. Vamos de acordo com o IT. Se você não vai literalmente, você contribui. Quero fazer um desafio para você. Que tal surpreendermos os nossos missionários a quem nós mandamos contribuição, porque você entendeu que deve contribuir, e vamos fazer o final do ano deles mais abençoado. De vez em quando Deus me faz algumas coisas que eu fico assustado. Eu, para manter a minha forma perfeita aqui, olha como que eu estou slim. 67 anos. Ó a musculação aqui, ó. Vamos passar uma corrida, Anderson? Já sabe quem vai ganhar, né? Eu estou andando na esteira lá e o Espírito Santo falou assim: separa esse valor e dá para o missionário tal. Eu quero repartir essas experiências com você, cara. Não vamos fazer porque o pastor veio aqui na frente e fez uma apelação para você mandar dinheiro, mas que o Espírito Santo, aquele que te capacitou, mova o teu coração. Se você não foi chamado para ir, você foi chamado para contribuir, que Ele mova seu coração para isso. Que Ele te mova para ser um intercessor pelas madrugadas, para abençoar aqueles que vão. E que Deus mova a sua igreja para mais pessoas serem levantadas para ir.